Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento dos escritos bíblicos. Por isso que muitos se tornam ateus, desigrejados, e nós, crentes no Evangelho Eterno. Por isso que muitos se tornam ateus, desigrejados, e nós, crentes no Evangelho Eterno. Porque, afinal de contas, eu não me tornei ateu, eu não sou desigrejado, porque a igreja, eu nunca fiz parte de igreja nenhuma, né? Porque nos dias de Paulo, eles se reuniam como igreja, não nas igrejas, porque a igreja nunca foi de pedra, nunca foi templo. A reunião, naqueles dias, era a reunião dos espíritos, dos filhos de Deus, e o cabeça daquela reunião, daquela eclésia, era Cristo, o Espírito. Então eu nunca fui igrejado, nunca fui, e eu não me tornei ateu. Mas, graças a Cristo, que vem nos dando entendimento cada dia mais, hoje eu sou um crente no Evangelho Eterno. Eu creio no Evangelho Eterno, no reino de Cristo estabelecido. Eu creio que Apocalipse 1:10, aquele grande dia do Senhor, foi o dia do Senhor que João fala, foi o grande dia de Deus, foi o grande dia do juízo, o grande dia da ira de Cristo sobre a nação de Israel. Eu sou crente nisso. Então eu sou crente no Evangelho Eterno. Olha aqui, ó, em Romanos capítulo 15, versículo do 18 ao 20, no texto da Nova Almeida atualizada NAA, assim está escrito: porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras. Versículo 19. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus, ou seja, o Consolador que estava neles. Assim, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. 20. Olha, presta atenção nesse versículo aqui. Esforçando-me deste modo por não pregar o Evangelho, não onde Cristo foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Olha no texto da NVI. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Então veja bem, por que eu escolhi esse tema? Por isso que muitos se tornam ateus, desigrejados, e nós, crentes no Evangelho Eterno. As pessoas vão se afastando, as pessoas vão deixando de lado o espírito da confusão, deixando de lado essas diferenças de pregações. Afinal de contas, a pessoa não sabe onde vai. Ela quer conhecer Deus, ela quer conhecer Cristo, ela quer conhecer a Bíblia. Aí ela vai numa igreja, numa chamada igreja, e lá pede tudo que ela tem. Se ela não der tudo que ela tem, ela não tem fé. Se ela não participar das campanhas, dos holocaustos, dos sacrifícios, ela não tem fé. Ela é uma pessoa sem fé, ela é uma pessoa que não vai entrar no reino de Deus. Aí vai em outra, aquela outra, as mulheres não podem cortar o cabelo, não podem rapar o sovaco, não podem rapar as canelas, não podem fazer nada. Tem que usar saiotão, cabelo de coque, aquele monte de muganga. A pessoa, não vou ficar nisso. Ela vai em outro, o homem também vai em outro, a mulher fica de um lado, o homem fica de outro, tem que usar véu, o homem, a criancinha pequenininha já tem que usar terninho, com gravatinha borboleta, aquela escravidão desgraçada, e molequinho de 10 anos, 8 anos já carregando aqueles instrumentos que pesa quase o peso de um Fusca velho. Não quero isso também. Aí ela sai e vai para outra igreja que adora a imagem, aí ela se torna um idólatra, começa a adorar a imagem, começa a acender vela para a imagem, começa a ver alguma coisinha, ela corre lá, lê a Bíblia e fala, mas não, peraí, não pode ser idólatra, lá onde eu estava, ela sai disso também. Aí ela vai para outra,
que é o tal do sapato de fogo, e chega lá o homem escalando parede, subindo igual o Homem-Aranha, as irmãzinhas com a mão para trás, com a mão no ouvido, e tal, aí ela já lembra da época que ela baixava uns caboclos dela na macumba, baixava uns preto velho lá, e ela fala, meu Deus, eu vou ficar nisso aqui? Vendo esses balabachúrias, cantarábias e balalá, e as pessoas rodoviando, e as vidas das pessoas são uma desgraça total, umas fofocadas dos infernos, só confusão. Desde a primeira até agora, só confusão. Aí ela já vai conhecer uma sinagoguinha que eu conheci, ela vai para aquela sinagoguinha que eu conheci, e lá fala que o Velho Testamento lá tinha um Deus, lá Deus era Satanás, e depois veio o que Jesus já apresentou outro Deus, Paulo já era outro Deus, vários deuses. Aí você fala, não. Aí a pessoa vira o quê? A minoria vira ateu. Então eu não quero saber desse Deus. Esse Deus é confuso, esse Deus. Por quê? Porque eles não respeitam os escritos bíblicos, porque eles não respeitam as coisas que já aconteceram. Eles ficam por aí pregando Jesus, pregando o evangelho, só tomando dinheiro das pessoas, mas não fazem o mesmo que Paulo disse. Paulo falou o quê? Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. Ué, eu tenho 57 anos, desde que eu me entendo por gente, eu só vejo falar de Jesus de um jeito, de Jesus de outro, o Jesus que gosta de dinheiro, o Jesus que gosta de animal morto, o Jesus que gosta da mulher cabeluda, o Jesus que gosta do homem que não usa camiseta regata, e assim vai. Por quê? Porque eles estão batendo, eles estão macetando, eles estão fazendo aquilo, pisando em um território que já foi consumado, que já foi finalizado, vai fazer 2000 anos. 2000 anos, eles estão pregando esse evangelho que não tem mais sentido nenhum ser pregado, porque evangelho significa reino de Deus. Jesus anunciou as boas notícias do reino de Deus para os judeus, avisando que o reino de Deus estava próximo. Veio Paulo, anunciou que o reino de Deus estava próximo, conhecido como evangelho, aos gentios. Quando você lê Apocalipse capítulo 11, versículo 15, foi tocada a 7ª trombeta, e ao ser tocada a 7ª trombeta, o que aconteceu? Todos os reinos passaram a ser de Cristo, ou seja, se cumpriu a profecia de Daniel 7:14. Todos os domínios passaram a ser de Cristo. Se cumpriu o evangelho, é para fazer. Então Paulo fez questão de avisar que ele não estava pregando o evangelho onde já, no território, no terreno, onde já tinha sido pregado. Ele estava anunciando isso, mostrando isso. E aí você pega a profecia, Jeremias 31, do 31 ao 34, por isso que Deus disse, depois daqueles dias, ninguém precisa mais falar de mim para ninguém, porque todos me conhecerão, desde o maior ao menor. E você pega isso daqui, aí você vai lá para 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32 ao 34, 1 Coríntios 14, 32 ao 34, olha o que está escrito. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. 33. Pois Deus não é Deus de desordem, não é Deus de confusão, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos. Vou ler aqui no texto da Nova Almeida Atualizada. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Mas, dentro dessas chamadas igrejas, o que está é exatamente o oposto. O que está nesses lugares exatamente é o espírito da confusão, é o espírito do engano, é o espírito da feitiçaria, é o espírito de maldição, é a ira de Deus sobre as pessoas. Por quê? Porque eles não acreditam, eles não vivem o reino estabelecido, eles não acreditam que pregar o evangelho era significado para aqueles dias, tinha sentido naqueles antes que fosse tocada a 7ª trombeta. Então, para aqueles dias, sim, foi necessário, foi providencial o anúncio das boas notícias, avisando que o reino de Deus estava por vir, já estava chegando. Você entende? Por isso que muitos se tornam ateus, desigrejados, e nós, crentes no Evangelho Eterno.
Eu não fiquei dentro dessas chamadas igrejas. Eu não tive estômago. Eu não fiquei no meio dos pregadores da graça, porque Cristo me deu entendimento de Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que os pregadores da graça falam que isso significa sábado ou domingo. Não. Então, a partir do momento que Deus me deu o entendimento de Apocalipse 1:10, que foi o grande juízo, o grande dia da vingança de Deus, que chegou, pronto, eu não me tornei um ateu, eu não me tornei desigrejado. Não, eu sou cada dia mais crente, cada dia mais eu tenho fé no Evangelho eterno, cada dia mais eu creio que o reino de Cristo foi estabelecido. Então, deixo essa mensagem com você, tá? E se atente a isso. Veja se não é exatamente. Coloque no comentário por quantas denominações você passou. Por quantas chamadas de igreja você passou. Hã? Na esperança de quê? De conhecer Deus. Na esperança de conhecer o quê? Os escritos bíblicos. Mas aí, resolveu alguma coisa? Não. Você se tornou ateu? Se você se tornou, coloca aí. Você se tornou um desigrejado? Se coloca aí. Eu não, porque eu nunca fui agarrado na igreja. Porque a igreja não existe. Então esse termo desigrejado não existe, porque não existe igreja terrena, não existe igreja de pedra, mas para o seu comentário, fique à vontade. Se você quiser colocar, não, eu me sinto um desigrejado, mas não um ateu. Não, eu me tornei ateu, porque eu vi tanta confusão por causa do quê? Por eles não respeitarem o que Paulo fez aqui. Eles não são os pregadores da graça, não são os seguidores das doutrinas, dos ensinos de Paulo. Eles não são seguidores dos ensinamentos de Paulo? Por que então que eles não acreditam nisso? Por que que cada estado, em cada cidade, tem um pregador da graça? Hã? Estão fazendo o quê? Estão anunciando obra morta, estão anunciando o evangelho que não precisa ser mais anunciado, mas estão fazendo o quê? Exatamente o que Paulo evitou fazer há 2000 anos atrás. Não anunciar Cristo em local que já foi anunciado. Eu pergunto para você, no Brasil, qual é o local que nunca se falou, que nunca ouviu falar de Cristo ou de Jesus? Qual é o lugar? Não existe. Nos 27 estados, não sei se é 26, mas no Distrito Federal, todo lugar se falou. Então, no Brasil, é um local inútil de se falar de evangelho. Nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, qualquer lugar. Onde é que nunca se falou de Jesus? Então, se as pessoas tivessem a consciência, eles iriam ler, e se eles quisessem seguir as doutrinas de Paulo, eles iriam ler imediatamente, eles iriam parar de pregar o evangelho. Imediatamente. Eles podem passar um entendimento dos escritos bíblicos, mas não serem pregadores. Não andar por aí vomitando, falando que tem dons. Eles podem continuar. O que eu passo? Eu estou pregando? Não. Eu estou passando o meu entendimento dos escritos bíblicos. Eu estou pregando evangelho? Claro que não. Eu estou anunciando o evangelho? Claro que não. Porque o evangelho eterno é o reino de Cristo estabelecido. E o evangelho eterno ninguém se prega. Ninguém é cristão, porque ninguém segue Cristo. Nós vivemos Cristo. Nós desfrutamos do evangelho eterno. Então o evangelho eterno não se prega. O evangelho eterno você vive ele. Porque viver o evangelho eterno é viver o reino de Cristo. Tá bom? Então vou deixar essa mensagem com você. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, dê aquele joinha, comenta, compartilha, se inscreva, ative o sininho e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.